Olá, alunos do curso de Extensão em Física da URGS. Aqui é a professora Samara e nessa videoaula nós vamos conhecer as máquinas eletrostáticas ou geradores eletrostáticos. Primeiramente, o que são esses geradores eletrostáticos? Bom, eles são máquinas que armazenam energia eletrostática e são constituídos de capacitores carregados por algum processo que vai depender de eletrização por atrito, por contato ou por indução. Esses processos de eletrização já foram explicados em detalhes lá na videoaula do professor Derek. Nesses geradores, a energia mecânica é então transformada em energia eletrostática, que é a energia armazenada em um corpo com cargas elétricas estáticas em excesso. Bom, o primeiro gerador eletrostático foi construído por Otto von Guericke no século XVII, que criou uma grande esfera de enxofre que ele podia girar com uma mão ou com uma manivela e esfregar, atritar com a outra mão, estando a mão seca. Essa esfera, além de atrair pequenos pedaços de papel, ela também produzia estalos e faíscas quando era atritada por alguns minutos. E isso levou o Guericke a teorizar a natureza elétrica dos relâmpagos, que hoje em dia a gente pode observar principalmente durante tempestades, né? Bom, a partir daí surgiram muitas outras máquinas com a mesma finalidade, e elas podem ser divididas em duas categorias: as máquinas de influência ou indução e as máquinas de transporte de cargas. A gente vai ver em maiores detalhes cada uma delas a partir de agora. Começando então pelas máquinas de indução. A mais famosa delas é a máquina de Winchester, que é um gerador elétrico manual de alta tensão que pode ser usado para gerar descargas elétricas no ar ou em tubos de raios catódicos. Essa foto mostra a máquina que a gente tem aqui nos laboratórios de ensino em física do Instituto de Física da URGS. A primeira máquina desse tipo foi construída em 1883 por James Winchester e por volta de 85 ela já era amplamente fabricada e utilizada. O Winchester foi um carpinteiro naval e inventor inglês. Ele criou diversos instrumentos eletrostáticos e navais, porém essa máquina é uma das suas invenções mais conhecidas. Um dos principais usos dessa invenção é como gerador de alta tensão elétrica para os tubos de raios catódicos, que são bastante utilizados em experimentos em física. E máquinas como essa também foram utilizadas pelo Röntgen lá no final do século XIX para detectar os raios-x, dando origem à técnica de radiografia, que é amplamente utilizada hoje em dia pela medicina. Bom, a máquina de Winchester é constituída de dois discos idênticos, que são feitos de material isolante, como vidro ou plástico. Eles têm na sua superfície externa pequenas placas de metal, que são geralmente feitas de estanho. Esses dois discos, eles estão um pouco afastados um do outro e eles giram com o auxílio de uma manivela em sentidos contrários e em torno do mesmo eixo. Na frente de cada um desses discos tem um condutor com um pequeno pincel metálico na extremidade que vai roçar a face do disco. Quando esse disco se move, né? Esses pincéis condutores, eles estão dispostos a aproximadamente 45 graus da horizontal e são perpendiculares um ao outro. Na altura da metade dos discos tem também dois pentes metálicos em forma de ferradura, um de cada lado, que são dispostos de modo que os seus dentes fiquem voltados para a face externa dos discos. Cada um desses pentes eles se comunicam também com uma haste metálica que está em comunicação com os condensadores lá embaixo, que estão em contato com o solo. Esses condensadores, eles também são chamados de garrafas de Leyden, que vão ter a função muito similar da de um capacitor. As duas esferas metálicas ali em cima, elas também estão em comunicação com os pentes por meio de duas hastes metálicas, e para fazer essa máquina funcionar, basta acionar a manivela fazendo os discos girarem. O que basicamente acontece é que as pequenas placas metálicas elas vão ser atritadas com um pincel metálico quando esses discos giram em sentido contrário, e esse atrito eletriza as placas cujas cargas vão ser coletadas através dos pentes coletores, né, em ambos os lados dos discos, e estes pentes vão carregar, né, pelo processo de indução, com cargas de sinais contrário às duas esferas lá no topo, né? Bom, eu vou mostrar em maiores detalhes como isso acontece, tá? Através de um vídeo. Retomando então, a máquina é feita de dois discos de plástico, geralmente, né, que vão girar. Há também pequenas placas de metal nesses discos, os dois pincéis metálicos de ponta dupla em cada um dos lados,
2 pentes coletores de metal também, as 2 garrafas de Leyden e os 2 eletrodos ajustáveis, que são as esferas metálicas ali em cima. Notem que os pincéis de cada lado são perpendiculares entre si e também que as rodas giram em direções opostas. Então, para entender o funcionamento dessa máquina, vamos supor que o disco de trás comece com uma pequena carga negativa. Quando essa carga se alinha com o pincel do disco da frente, ela induz uma carga positiva no lado próximo do pincel e uma carga negativa no lado oposto. Logo, as cargas giram para uma posição oposta ao pincel na parte de trás da máquina, ali naquela linha tracejada. As cargas do disco da frente induzem cargas opostas nas placas do disco de trás, que estão em contato com o pincel, ali em azul. As cargas são então coletadas na lateral por meio dos pentes coletores. Quando as cargas do disco de trás se alinham com o pincel da frente novamente, elas induzem cargas opostas no disco da frente. E aí os pentes coletores vão coletando essas cargas, que são levadas até as garrafas de Leyden por meio de hastes metálicas, e essas garrafas vão sendo carregadas por cargas opostas. Uma garrafa fica com carga negativa e a outra com carga positiva. Esse processo se repete até as garrafas atingirem uma alta tensão e descarregarem entre os eletrodos, onde as cargas negativas vão encontrar as cargas positivas, já que cargas opostas se atraem, né? Ocorrendo então a descarga elétrica. Cada vez que a máquina é acionada, né, ou se girar a manivela, todo esse processo então recomeça. Não sei se vocês conhecem, mas em São Paulo tem um museu interativo, o Museu do Catavento, que tem uma máquina muito semelhante a essa. Eu vou mostrar aqui brevemente um vídeo bem legal deles mostrando, né, como que é a interação com essas invenções nos museus. Quando vocês tiverem a oportunidade, eu indico bastante visitarem. E hoje nós vamos mostrar para vocês mais um super experimento aqui dessa sessão, não é isso, Samantha? É isso mesmo. Essa aqui atrás da gente é a máquina de Winchurch, que a gente carinhosamente apelidou de fábrica de raios. Fábrica de raios, eu gosto Fábrica disso, de hein? raios. Quer O que dizer, será que ela faz? mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Só conta pra gente, Samantha, o que que faz a fábrica de raios, além de raios, né? Como é que ela faz esses raios? Bom, basicamente, como o nome diz, né, a gente usa ela para fabricar raios aqui dentro do museu. E também para dar um certo susto nas pessoas que visitam a gente aqui. É, porque as pessoas chegam lá, um raio, aí quando percebe que vai ter que Sentir o raio, sentir né? o raio, né? Aí fica mais complicado. Só ver o raio não tem muita graça, né? A gente vê o raio lá fora quando tá chovendo. A gente tem que fazer alguma coisinha a mais aqui. Então o que a gente faz? A gente gera esse raio através de uma energia eletrostática que a gente gera com esses 2 discos que tem aqui atrás de mim. Então, aqui tem 2 discos, certo? Isso. Chega aqui, Tiagão, vamos mostrar isso aqui pro pessoal. Tem um disco na parte de trás, que tá girando, e um disco na parte da frente, que também gira, é isso? E eles têm essa chapa, não é isso? Isso, essas placas de cobre. Placas de cobre. Então, uma gira para um lado, outra gira para o outro. Exato, e essa é uma parte muito importante do experimento. Se eles girassem para o mesmo lado, a máquina não carregaria. Porque quando eles giram em sentidos opostos, ocorre um fenômeno que a gente chama de indução elétrica. Um induz o outro a ficar com a carga oposta deles. Então, um disco vai girar para um lado, vai ficar carregado positivamente, e o outro que vai girar para o outro vai ficar carregado negativamente. Depois que ele gera essa carga, vai para onde? Tem 2 garrafinhas aqui, uma de cada lado, são o que a gente chama de garrafas de Leyden, certo? Olha, chega aí, Tiagão, ó, garrafas de leite. Então, tem 2. Uma é carregado com positivo e a outra é carregado com negativo. Então, toda a energia vem pra cá. E tem Exatamente. essa Palha de de aço. Por que que tem essa palha de Para aço? conseguir segurar essas cargas melhor, para conseguir acumular elas até a descarga final, que é o raio, Ah, entendi. certo? Quando ela carrega totalmente, essas cargas vão percorrer todo esse caminhozinho de cobre que tem aqui e
vamos chegar... Opa, fala. Então vem daqui, aí quando carrega bastante, fica bem carregado, sobe por aqui, vem aqui no cobre, volta, e aí chega nessa bolinha. Essas duas bolinhas aqui, exatamente. E aí o que acontece? Uma bolinha vai estar positiva, a outra vai estar negativa. A gente volta para aquela velha história dos opostos que se atraem e por causa disso a gente consegue gerar um raiozinho saindo bem aqui no meio dessas duas bolinhas. E as pessoas conseguem ver o raio, porque pra gente ver um raio hoje em dia a gente tem que estar na chuva, né? Tem que estar num Uma lugar situação protegido. meio desconfortável, né? É ruim, então aqui a gente consegue mostrar pras pessoas um Sem raio precisar tomar chuva, né? sem precisar tomar chuva, muito legal. E o que mais que as pessoas fazem aqui com essa fábrica de raios? Tem um desafio que a gente gosta de ver, sempre tem alguém mais corajoso assim no meio do nosso público, que é a hora que tá formando o raio aqui, a pessoa vir e colocar a mão bem aqui no meio. Mas Gente, ela olha, vai tomar o passando. choque? Não é exatamente um choque que ela sente, o choque vem depois ainda. Então quer dizer que eu poderia colocar minha mão aqui no momento que tá gerando o raio. Exatamente, sem problema nenhum. Mas o que eu vou sentir? Vai sentir um apertãozinho no seu dedo. Mas é um apertão assim grande, vai queimar, mas... Não machuca não. Nunca machucou pelo menos, né? Vai que acontece alguma coisa. E aí, agora eu não sei, será que se eu coloco... vai, vamos... Assim, né? Vai lá, roda aí. Eu vou girar lá então. Tá, aí eu vou colocar a mão aqui, né? Exatamente. Mas eu posso colocar só o dedo? Pode. Se tiver com medo, pode. Mas qual que dói mais, o dedo ou a mão inteira? Dói do mesmo jeito? Então, Samantha, você aí atrás está girando essas duas rodas e já está carregando a garrafa de Leiden. Não é isso que a gente viu? Quando começar a carregar, a gente vai escutar um chiadozinho. Aí eu vou colocar ali. E esse barulho é normal? Normal. Esse barulho é normal. Pode já colocar? Não vai machucar não, né? Não vai não. Mas assim, tem que colocar na hora que ele quiser. Pode colocar aí no chá, se você quiser. É verdade, deu um apertozinho. É como se o choque ficasse só no dedo. A gente sente esse choque no dedo, ele não vai pro resto do corpo. Interessante, interessante. Então, outro exemplo de gerador eletrostático são as máquinas de transporte de cargas. O principal exemplo desse tipo de máquina é o gerador de Van de Graaff. Esse gerador foi construído pela primeira vez em 1929 por Robert Van de Graaff, que foi um físico da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor em detalhes como esse gerador funciona. Bom, ele possui dois pentes metálicos que são colocados em contato com uma correia isolante, um deles na parte superior e outro na parte inferior. Ali embaixo tem um pequeno motor que é responsável por rotacionar um cilindro que vai fazer a correia girar, e então ela se atrita contra o pente inferior e isso faz com que ocorra a transferência de cargas negativas de um desses dois componentes para o outro. Qual dos dois fica negativo vai depender do material do qual a correia é feita, tá? Se a gente supor que ocorre transferência de cargas negativas da correia pro pente, o pedaço da correia que está se atritando fica com excesso de carga positiva, né? Porque perdeu cargas negativas para o pente. Esse pedaço de correia com excesso de cargas positivas vai caminhando até o topo do aparelho, onde encontra o outro pente, que está ligado internamente a uma esfera metálica oca. Ocorre ali, então, a transferência de cargas negativas da esfera para a correia, através desse pente, e isso, né, vai ocorrer para neutralizar as cargas positivas que vão chegando. As cargas negativas que passam da esfera para a correia vão deixar, então, na esfera um excesso de cargas positivas, e nesse caso, a esfera metálica começa a acumular na sua superfície muitas cargas positivas. Então, aqui, a gente pode ver melhor que o motor movimenta a correia, né, que passa por duas polias, uma delas acionada pelo motor elétrico, que faz a correia se movimentar. A segunda polia está dentro da esfera metálica oca. Através dos pentes metálicos, a correia então recebe carga elétrica do motor.
A correia é eletrizada, né, e transporta essas cargas até o interior da esfera metálica, onde elas vão ser coletadas então pelo pente metálico superior e conduzidas para a superfície externa da esfera. Como as cargas transportadas, elas vão sendo transportadas continuamente, né, pela correia, elas vão estar sempre acumulando na esfera enquanto esse gerador estiver ligado, tá? Aqui a gente pode ver o que acontece então com o gerador ligado. Toda a carga em excesso que está na superfície da esfera vai passar para a pessoa que tocou nessa esfera, ou no caso dessa imagem da esquerda, para essa espécie de peruca feita de tirinhas aí de papel crepom, né? E por que que essas tirinhas e os cabelos ficam flutuando quando a pessoa está em contato, né, com o gerador ligado? Bom, porque todas essas cargas elétricas iguais juntas só podem resultar em uma repulsão, né? Porque cargas iguais se repelem, como foi explicado lá na videoaula do professor Renan. Então, os cabelos eles vão se arrepiar na tentativa dessas cargas de se afastarem ao máximo possível umas das outras. Para que isso aconteça com segurança, né, no caso de uma pessoa, ela deve estar isolada da superfície da Terra, caso contrário, ela levaria um baita choque, né? Então, ela tem que estar usando calçados ou estar em cima de alguma superfície isolante. Eu falei do museu em São Paulo, né? Mas aqui em Porto Alegre a gente tem também no Museu da PUC um gerador de Van de Graaff, que é semelhante a esse. Não sei se vocês conhecem a exposição chamada Show de Eletrostática que tem lá, mas eu vou mostrar um vídeo para vocês verem como isso ocorre, tá? Bom, então, primeiro a pessoa deve colocar as mãos sobre a esfera descarregada, né, ou seja, com o gerador desligado, e só depois que se pode ligar ele para não ocorrer nenhum choque. Assim, o corpo vai sendo eletrizado de forma bem lenta, diferente de quando a esfera já está eletrizada, já está ligada, né, que se a pessoa coloca a mão ali, ela levaria um choque considerável, dependendo do gerador. Daí aqui a gente vê, né, bem o que acontece com os cabelos da menininha, né, que vão se repelindo e flutuando, e ela ali achando o máximo. E se a gente coloca um corpo metálico de carga oposta em contato com essa esfera, por exemplo, a gente vai ter uma descarga elétrica, né? Se a gente usar, por exemplo, um corpo que esteja conectado lá com o pente inferior, que está recebendo as cargas negativas, o que a gente vai ver são descargas elétricas, igual lá no caso da máquina de Winchester, porque as cargas negativas elas vão ser atraídas por essas cargas da superfície da esfera, gerando então, né, esse raio que a gente observa. Bom, aqui a gente tem um vídeo que foi gravado durante uma aula lá nos laboratórios do Instituto de Física e a gente consegue ver bem isso ocorrendo, né? Quando é aproximado um corpo negativo da esfera do gerador carregada positivamente, ocorrem então as descargas elétricas entre eles e a gente consegue observar bem a formação desses raios entre as esferas. Bom, pessoal, por hora foi isso. Eu espero que tenha sido proveitoso. Agradeço a todos pela atenção e desejo bons estudos.